Irmãos queridos, desejo-lhe um bom dia, muita paz e muita alegria em seu coração. Que tenhamos um dia de grandes vibrações a envolver o pensamento e o coração de todos. Nós vamos ler hoje: dever-se-á por termo as provas do próximo. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nesta terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São juros da dívida que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros há, mesmo, que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que ele traçou. Deus dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde têm elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou qual os vossos irmãos? Não irás mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício, para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo da consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos: é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes: vejamos que meio Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez deter o mal e substituí-lo pela paz. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente, nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírito estar compenetrado de que a sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Queridos amigos, elevemos o nosso pensamento para entrarmos numa sintonia amorosa, dizendo a Jesus: obrigado, Mestre.
por estas páginas de luz que deixou traçado na nossa consciência. A cada dia, a cada momento, sentimos a grandeza desse amor a movimentar em mim, em nós, a esperança, a força, a coragem, passando segurança para aqueles que estão próximos de nós. Que esta brisa suave que envolve os pensamentos vindos da própria natureza seja o sustento para o dia de hoje. Que Deus nos abençoe e que assim seja. A pergunta é muito pertinente para muitas pessoas, né, que ainda trazem essa insegurança e muitas vezes passa por esses momentos. Dever-se-á por termo as provas do próximo. Às vezes nós estamos com um familiar muito ruim na UTI e o médico chega e fala assim: vocês nos permitem desligar os aparelhos? Já a vida dele é só vegetativa. E nós ficamos naquela dúvida, se devemos ou não. Porque enquanto o espírito respira, o corpo está respirando, o espírito ali está recebendo um benefício. Não é a atividade física que vai nos mostrar a presença do espírito. Então, é uma pergunta que nós precisamos refletir muito no estado consciencial de cada um. E Kardec, então, dá a resposta. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve respeitar os desígnios de Deus, deixar que siga o seu curso? Qual que é os desígnios de Deus? Os desígnios de Deus nem sempre são os desígnios dos homens. Nós, muitas vezes, temos repetido muito para os nossos irmãos aquilo que os Espíritos têm nos ensinado, que a Terra é um mundo de provas e de expiação. Nós sabemos que são tantas as dores, são tantas as provas, mas tudo isso é relacionado à consequência das nossas existências pretéritas, da nossa anterioridade. E muitas vezes, amparados pela luz do Evangelho, nós vamos ver que ele funciona na nossa vida como um amparo, um alento. E aí o Evangelho, se o pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, que é esta que muitas vezes eu falo assim, já está no fim mesmo, vamos fazer isso, vamos tirar os aparelhos, vamos isso, aquilo. Nós nunca devemos assumir nada sozinhos sem uma orientação de um profissional seguro e sem a voz da consciência, porque todos nós passamos por necessidades que precisamos refletir. Se nós estamos na Terra, é para cumprir com as nossas provas. E essas provas, elas seguem, não é só com a morte que elas terminam. Então, nós precisamos saber que quando nós desencarnamos, nós morremos, ainda passamos pelo desencarne, que não é tão simples quanto parece. Então, nós estamos vivendo em certos momentos, não estou dizendo que sejam todos, mas com certo engano. E se Deus nos deixa a consciência para que ela decida por nós, é preciso que a gente tenha um conhecimento que vai nos permitir refletir isso que o Evangelho está nos deixando. Sabeis até onde tem elas de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe?
Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação, para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. O que ele nos deu de recurso, irmãos? Às vezes a prece, aquele momento de uma conversa íntima, cheia de amor, que nós conversamos com aquele moribundo, para que ele possa compreender que a sua vez, a sua hora chegou. Mas e quando não é o desencarne? E quando nós temos outras situações que nós podemos diminuir o sofrimento do nosso irmão, aconchegando, acolhendo em nossos corações, para que aquela prova não se transforme em dores maiores como a expiação. Todos nós somos capazes de esclarecer, agasalhar, abraçar, assistir e amparar um desses nossos irmãos. E é por isso que o Evangelho nos faz essa pergunta: será que nós temos o direito de pôr termo à prova do próximo? Quando ele diz: ajudai-vos, ajudai-vos, pois sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumento de tortura. Quando nós estamos passando pela dor, quando é um caso grave, às vezes nós achamos que é só nós no mundo que passamos por aquilo. E as experiências nos mostram que não é assim. Às vezes estamos no hospital com um familiar querido em situação grave, sozinhos, mas nunca desamparados. Há uma vizinha do lado, uma porta do lado do outro quarto, às vezes está passando uma situação muito pior do que a minha. E se nós levamos a ela uma esperança, uma palavra de fé, nós estamos dando uma gota de luz para este nosso irmão. Uma gota de força, de coragem, de bom ânimo, dizendo-lhe que ela não está sozinha. Nós não podemos pôr termo, acabar com as nossas provas como nós pensamos. Ah, ele vai morrer mesmo? Então deixa, abandona ele. Não, mas não é assim, amigos. Todos nós estamos amparados. Então todos nós devemos estender as nossas mãos. E nós, espírita, muito mais, porque nós compreendemos que a nossa vida tem que ser coroada de amor e todo o tempo é um tempo precioso para cada um de nós. Então é preciso que a gente tenha devotamento e que a gente possa fazer pelo outro aquilo que nós gostaríamos de receber. Então, não tenha receio de estender as mãos para ajudar, ou um passe, ou um abraço, ou com a palavra. E nós, muitas vezes, nós reclamamos e dizemos assim: eu não gosto de ver a dor, não gosto de ver a pessoa em sofrimento, eu não gosto de ir no hospital. Às vezes é o nosso orgulho. Não é que eu não goste, é que o orgulho me impede. Então, é preciso que a gente possa modificar esse olhar, porque quando imaginemos nós sozinhos, se nós não semeamos, nós não colheremos. Então, aqui o Evangelho nos fala uma coisa muito interessante. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em se considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daqueles que está sofrendo sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Será que nós temos direito de aumentar a dor?
E nessa mensagem de Bernardino, o Espírito Protetor, ele diz: considerai-vos sempre como instrumento para fazê-lo cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar. Não é o José, a Maria, somos todos que temos os nossos momentos de dores profundas na intimidade do nosso ser. Mas todos, sem exceção, podemos também nos esforçarmos para vivenciar com amor tudo aquilo que Deus nos deu, abrandando as nossas lutas, até mesmo as nossas expiações, procurando na lei do amor e na lei da caridade o remédio. Quando nós nos colocamos numa posição diferente, quando nós nos colocamos numa posição de que nós somos melhores do que o outro e que nós não queremos, de alguma forma, viver nesse estado, é preciso que a gente possa pensar, amigos. Todos nós estamos tendo a oportunidade de minimizar a dor do nosso irmão para que a nossa dor também seja minimizada de alguma forma. E nós percebemos que o Evangelho de Jesus nos trouxe a fé para que a fé fosse edificar dentro de nós a coragem, porque a religião é uma força que está dentro de nós e é muitas vezes aquilo que edifica na nossa personalidade um sentimento. Então, só a religião, seja lá qual for, mas como eu estou dirigindo ao espírita, só a religião consegue apagar os mais recônditas arestas do ser. Só a fé que vai poder nos auxiliar a mantermos o pensamento junto à lei de Deus, aprimorando esse intercâmbio que pela fé, pela conversa amiga, nós somos capazes de viver, de fazer, para que nós possamos sentir que cada dia, cada vez mais, nós estamos compreendendo que a nossa encarnação na Terra é para ampliar a nossa inteligência, é para modificar a nossa vontade, é para que todos nós tenhamos coragem. Então, a reencarnação, ela é uma lei, mas de progresso. E por isso que o trabalho do bem, ela é uma lei divina. Então, todos nós precisamos caminhar com segurança, com amor e com muita paz. E ninguém tem o direito de tirar a oportunidade de quem quer que seja de viver até o seu último momento. Que Jesus nos abençoe. Pedimos nesta hora aos espíritos que estão nos auxiliando neste evangelho que leve aos corações amigos, especialmente os que estão passando pela dor, pelas decisões, que eles sejam intuídos e amparados no passe. Que cada um, Jesus, faça as suas rogativas e dentro do seu merecimento, cada um possa sentir agasalhados pelo seu amor. Fluidificai as nossas águas, para que ela nos traga serenidade, confiança e harmonia. Ó Mestre, quanta luz o seu Evangelho nos oferece, quanta paz ele nos dá quando compreendemos as suas lições cada dia. E que Deus, na sua infinita bondade, sustente-nos hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Jesus. Um abraço amigo de todos nós que vibramos nesse diapasão em prol da dor do nosso irmão.